Olá pessoal, somos da Faculdade Uni Santana, do curso de Educação Física. Meu nome é Natália. Meu nome é Angela Renata. Eu me chamo Nicole e nós fizemos uma entrevista com o preparador de goleiros Renan Queiroz. O Renan Queiroz, ele é de São Bernardo. Confira aí agora a nossa entrevista. E aí galera, tudo bem? Sou Cristiano do curso de Educação Física da Uni Santana e o tema de hoje é treinador de goleiros. E hoje, para bater um papo com a gente aí, o treinador de goleiros Renan, aqui de São Bernardo vai estar. Obrigado, Renan, por aceitar o nosso convite aí. Opa, bater um papo aí com essa goleirada aí. Para começar, fala pra gente, até pro pessoal que não conhece aí, o que é a profissão de treinador de goleiros? O treinador de goleiro, eu vou explicar mais resumidamente, voltando um pouquinho na questão do goleiro. Sim. O goleiro ele surgiu de uma necessidade, porque não tinha essa posição no futebol. Então as regras foram evoluindo, o esporte foi evoluindo, surgiu a posição do goleiro, que é uma posição extremamente específica. E aí, como é uma posição muito específica, surgiu uma necessidade de ter um treino específico, e aí o treinador de goleiro surgiu. Então, no Brasil começou ali com o Joaquim, né, o Valdir Joaquim Moraes. Então ele foi um dos primeiros no Brasil. Tem essa questão de saber onde foi que começou o primeiro treinador de goleiro. Na Europa teve também alguns que começaram na mesma época, mas assim, o treinador de goleiro surgiu de uma necessidade, assim como o goleiro surgiu de uma necessidade do jogo. Então, basicamente é isso. Legal. E como que você está hoje? Você trabalha em clube, você trabalha como personal, dá treinamento específico? Durante muitos anos eu trabalhei em clubes, né? Com futebol masculino e feminino. Hoje eu trabalho muito mais com personal trainer, personal de goleiro, né? Personal trainer também. Então já fica a dica aí pro pessoal da faculdade. Existem vários tipos de personal, como vocês sabem, né? Então tem o personal de goleiro, que é uma área bem bacana também. E eu dou aqui na região do ABC, tem alguns goleiros. Legal. Renan, como que está hoje a valorização do treinador? Dentro do futebol brasileiro, né? Da realidade que a gente vive. É valorizado ou não? Ainda tem um caminho longo para ser percorrido? Ele tem dois tipos de valorizações, tem dois tipos de mercado. Um mercado que é um mercado bem pequeno, bem difícil de entrar, e tem um mercado maior, um pouco mais amplo, com mais oportunidades. O pequeno, que é difícil de entrar, entra muito na questão dos jogadores, quando a gente fala, menos de 1% consegue se tornar jogador de futebol. Treinador de goleiro é assim para pior. Porque ainda jogador de futebol você tem ali um elenco de 30, 40. Treinador de goleiro você tem um só para cada clube grande. Se você fosse pegar aí os times da Série A do brasileiro, que tem salários ali acima da casa dos 20, 30, 40, às vezes até 60, 70, 80 mil, depende. E quanto maior o clube, maior o salário, depende das conquistas. Mas é uma realidade que assim, é muito fechada, é muito pequena essa realidade. E tem a realidade grande, que são as categorias de base, sub-11, sub-13, sub-14, sub-15, sub-20, todas elas nos clubes grandes, hoje eles estão estruturados para ter o treinador de goleiro, antigamente não tinha, nem os clubes grandes tinham, hoje já tem os clubes menores também, já tem treinador de goleiro, as equipes que tiveram que montar o futebol feminino também já tem um treinador de goleiros, então esse mercado é muito mais amplo, tem muito mais oferta, é um mercado que não tem mão de obra qualificada em quantidade, tem treinadores de goleiros bons, mas não tem em quantidade para esse mercado que surgiu. E tem as oportunidades também agora que surgiram para ir para fora do país, para trabalhar com society universitário, que está crescendo. Cresceu bastante. Cresceu bastante o universitário. Então essa é a realidade. E em relação à Europa, comparado com o Brasil, sim, existe muita diferença no estilo de trabalho de um para o outro? A gente até conversou sobre isso, que antigamente tinha mais, hoje não tem tanto. Então antigamente você via mais diferença na questão, principalmente na questão tática, o goleiro participava mais do jogo, saía melhor do gol, tinha um pouco mais noções nesse sentido. O goleiro brasileiro menos, porque era menos estimulado. Até pela situação, até hoje, dependendo dos clubes, ele não é tão estimulado. Virou até cultural, né? Virou cultural, O goleiro brasileiro não sabe sair do gol. Porque nesse aspecto você cai, por exemplo, o goleiro tem que jogar com o pé, tá? Mas aí se você tocar a bola no goleiro e o goleiro não tiver opção de passe, não adianta nada. Se você assistir um jogo da Europa, de um goleiro que é inserido no contexto do jogo, você vai ver que quando ele pega na bola, o time abre e tem sempre no mínimo 3 a 5 opções para poder jogar. Então,
ele fica mais contextualizado no jogo. Não adianta nada também no Brasil você pegar, tocar a bola no goleiro, ele não tem quem jogar, ele fica dando chutão. Chutão por chutão, o zagueiro dá. Aí não precisa recuar. Então envolve mais coisas aí. Mas o goleiro ele teve algumas diferenças técnicas também importantes, que hoje já não são tão diferentes, está bem parecida. Se você entrar no caso, o goleiro da Europa está jogando mais com a mão do que o goleiro brasileiro adora aquela quebrada de voleio, né? O goleiro europeu não faz tanto. E aí você pega na questão interna que tem as diferenças de escolas. O Palmeiras, por exemplo, ele tinha os goleiros que vinham para mim do Palmeiras, eles chegavam fazendo encaixe cruzando a mão por cima. E o encaixe cruzando a mão por cima abre um pouco o cotovelo. Eu não gostava, muitos amigos meus treinadores de goleiros não gostavam, mas é um método que era trabalhado. A gente respeitava e aí eu tentava adaptar da maneira que eu achava que seria mais seguro. E aí a gente foi padronizando os movimentos técnicos. Os movimentos técnicos surgiram de erros, de falhas de goleiro. Então o cara ia lá e pegava a bola assim com as pernas abertas, a bola passava. A gente falava, pô, assim não dá certo, vamos tentar com uma perna na frente e outra atrás. Então ele foi evoluindo, não dá para saber quem foi que inventou, qual foi o momento que teve o avanço dessa metodologia. Até quando eu estava na faculdade e fui fazer o TCC, eu sentia muita dificuldade, eu não tinha na literatura num lugar nenhum. Você fez sobre o tema de treinamento de goleiro. Porque eu não achava nenhum livro que me embasasse nas técnicas do goleiro mais aprofundadamente. E eu achava muita biografia, muita coisa falando do goleiro e tal. Então, assim, a gente foi atrás dessa literatura e aí correlacionou com outros esportes, que foi uma coisa muito bem feita que o René da USP fez também num capítulo de preparação física. E a gente conseguiu correlacionar várias coisas. E hoje eu acho que a gente consegue definir melhor o que é uma boa pegada, o que é um encaixe certo, o que é uma queda certa. Não, e mesmo assim a gente não tem no Brasil uma cartilha. Os treinadores de goleiro dos clubes, eles falam nomes diferentes para coisas iguais. Para o mesmo movimento básico. Então se aqui a gente chama de cama, um movimento de entrada embaixo, lá na Bahia eles chamam de peixinho. Ou lá no outro lugar Aqui em São Paulo mesmo eu já ouvi pegada e chamar de punho. Vamos fazer 10 punhos. Dependendo se é no São Paulo chama de um jeito, se é no Palmeiras chama de outro. Isso é engraçado, mas às vezes é o mesmo gesto, né, a mesma técnica, com um nome diferente. Mas hoje eu acho que a gente está muito mais próximo. Não sei até que ponto seria legal. Eu sempre fui atrás de fazer uma coisa padronizada, né? Eu achava isso interessante. Depois, quando eu comecei também na área da educação, da gestão esportiva, a estudar um pouquinho mais a educação, em alguns sentidos, eu comecei a ver que talvez padronizar tudo não seja legal. Talvez do jeito que está seja interessante. Porque você acha que isso trava as novidades? Eu acho legal você ter escolas diferentes para você gerar uma discussão, talvez seja interessante até para o próprio processo de evolução. E isso tem surgido menos. Eu acho que uns 2, 3 anos atrás eu vi um goleiro falando que no Palmeiras eles já estavam fazendo uma queda com o braço esticado para depois trazer a bola, uma coisa meio assim. E aí foi a primeira coisa que eu vi nos últimos anos que talvez me gerou, uma coisa diferente na técnica surgiu. Será que é bom? Será que é ruim? Não sei se era bom, não sei se era ruim, entendeu? Mas a gente de testar. Mas a gente foi e testou, porque é difícil hoje surgir algo que vai mudar a gente fazer uma pegada. A bola veio na altura do meu rosto, eu não vou fazer uma pegada desse jeito? Com o cotovelo relaxadinho na altura encaixado aqui com esse movimento que a gente fala, né? Tem uns que falam que é triângulo, uns falam que é um W, que eu não sei de onde eles tiraram o W, mas tudo bem. Então... mas assim, não tem como sair disso. Então eu não vejo algo que entre daqui a 100 anos que faça mudar o nosso jeito de fazer a pegada. Então eu acho que a gente vai chegar num ponto que vai ficar mais definido, mas eu acho que não necessariamente precisa ter uma cartilha. E você foi das categorias de base também, né? Quando o treinador de goleiro percebe a hora certa de um garoto subir de categoria? A profissão de goleiro, isso na faculdade é um tema que recorre em algumas matérias de especialização precoce. O goleiro ele é uma especialização precoce, não tem como. O garoto com 13, 14 anos, ele tem que estar com os movimentos automatizados. Então, eu citei o exemplo do Matheus Donelli, que está no Corinthians, que é um exemplo para mim que é claro. Ele era meu aluno na Fechando Gol com 6, 7 anos.
Tava lá no Corinthians, aí vi ele lá no Parque São Jorge, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Não, fui lá pro futsal. Falei, não, futsal nada, vem pro campo. Chamei ele pro campo com 9 anos, ele já tava no Sub-11. Sub-11 lá, com os moleques de 10 anos. E ele... O treino com ele era mais lúdico, né? Deixava ele mais à vontade. Ele era uma criança, né? Não tem como. Mas assim, ele é um exemplo que depois, quando eu fui recebendo informação dele, com 10 anos ele já estava jogando como 11. Com 11 anos já tinha puxado ele pro 12, pro 13. Com 13 anos ele já estava reserva do 15 e às vezes jogava no 15. Seleção brasileira de base. E aí já 17 também, mesma coisa. Com 17 anos ele já estava treinando com os caras do profissional. Tá lá com o Cássio, com os meninos lá treinando. Então assim, hoje ele já treina com o profissional. E ele foi precocemente quebrando etapas porque ele é muito acima da média, que tem muitos fatores envolvidos e não tem como segurar esse tipo de jogador. Mesmo o goleiro... E ainda mais nessa posição. Nessa posição, igual o Neymar, não tem como segurar ele quebrar barreiras assim. Às vezes ele tem que pular algumas etapas para poder ter mais desenvoltura mesmo, poder evoluir mais tecnicamente, né? Então faz parte, normal. Não são todos, são casos pontuais, mas a maioria acaba subindo, como você falou, como é que a gente quebra? A maioria sobe pela idade. Estourou a idade de 12 anos, o Campeonato Paulista pede que só jogue 12, 13 anos, sub-13, então ele vai subir. E aí, momento polêmica na conversa agora. O treinador de goleiro, ele interfere na escalação de um goleiro no time, por exemplo, ele fala para o técnico, o goleiro que tem que jogar é esse. E aí dá algum conflito com o treinador, né? Eu já tive um conflito, eu não tive grandes problemas, mas eu já tive um conflito que eu fiquei mais assim, mas geralmente, como que funciona? Ou o treinador não te pergunta nada e escala, ou o treinador ele fala assim, você que escala, só me fala quem joga. É raras as exceções. Que eu acho que é o mais correto, né? Que é o mais correto. Mas são raras as exceções. O que mais acontece é o treinador escalar. Grande quantidade. Se tivesse que colocar uma porcentagem, eu ia colocar 80% do treinador escala, não pergunta nada. Aí tem a segunda situação que eu acho que acontece bastante, que é o treinador dialogar com o treinador de goleiro. Ele fala assim, aí quem que você acha que tá melhor, tal. Aí você fala, eu acho que aquele goleiro tem que jogar, aquela goleira tem que jogar. E aí eles entram num acordo e eles vão discutindo ali. É uma comissão técnica, trabalha em conjunto. E tem o caso dele fala assim, escala o goleiro aí, querendo saber. Então, mas o que mais é um cara de confiança. Né? Aconteceu comigo uma vez que eu não gostei. Isso é uma questão de como o combinado não sai caro. Aconteceu comigo uma vez de eu falar para uma goleira, falou assim, vai revisar um jogo, sim, o jogo não. E o treinador chegou na véspera do jogo no vestiário e falou assim, não, aqui, vou jogar é outro goleiro, não vou revisar porque eu não quero revisar. E a gente gera uma indisposição. Né? E foi uma coisa bem chata que aconteceu comigo, mas assim, faz parte. Coisa do futebol. Aí você falou de goleiro. Existe uma diferença grande ou pequena, aí você vai falar, o treinamento masculino para o treinamento feminino? Tem, o pessoal pergunta bastante, né? Em relação de técnicas, não existe diferença, as técnicas são as mesmas. O pessoal pergunta às vezes da técnica do encaixe, porque o encaixe, quando faz o movimento aqui, pega a região do peitoral, e aí para a mulher é um problema, porque também a bolada na região do seio, ela sente muita dor. Mas quando eu falo que não muda, para o encaixe também acaba não mudando, porque como você faz o encaixe, o amortecimento acaba pegando a região do antebraço, braço e acima do peitoral, elas não sentem nenhum incômodo, nenhum problema. A gente até brinca, né? Fica até um pouquinho mais pela genética da mulher, encaixa até melhor, fica muito mais, se fizer o movimento certinho, a mulher faz até melhor encaixe do que o homem. Então assim, não tem... A questão vai mais para o aspecto físico, né? A mulher, ela tem muito mais propensão, isso a gente viu na prática do futebol feminino, a se lesionar do que do homem. Então a gente tinha um elenco de 33, 29 em operação de ligamento cruzado anterior no joelho, né? Bastante. Quase todas. Quase todas. Então a gente tem que tomar cuidado com a intensidade, com o impacto. Por isso que a educação física é importante, para você saber o volume de treino, a intensidade. Então, por exemplo, a batida na bola vai mudar, você tem que mudar, não tem como você sentar o pé. Isso é uma coisa difícil, principalmente para quem trabalha com masculino e feminino. Eu fazia muito o Corinthians alto rendimento, potência do chute forte, ia lá aquecer o feminino. Nossa, pode ter que tirar o pé, às vezes era um pouco mais forte e se acaba machucando também. Mas assim, não que seja
bem menos do que, porque a mulherada treina bem, treina muito, já assisti treinos. treina muito bem. Então cai nessa coisa, por isso que é importante a faculdade e por isso que é importante a prática para quem quer ser treinador de goleiro, né? E do feminino cai nessa, né? Cai mais no aspecto da mulher mesmo, né? A menstruação, o aspecto hormonal. Então tem todas essas particularidades que o feminino acaba envolvendo, que você precisa se atentar um pouco mais do que o masculino. Entendi. E em relação assim, à tecnologia, o que tem de novidade hoje em relação a material para goleiro e material para treinamento? O material ele evoluiu tudo, né, no futebol, desde a chuteira, para o jogador até a camisa, mas para o jogador de linha muito menos, o goleiro evoluiu acho que muito mais, porque ele envolve aí luva, chuteira, shorts, calça. Ele usa equipamento. Então o goleiro não usava luva, começou a usar luva. Aí não usava calça, o Zé foi lá, colocou calça, começou a usar calça. Foi identificado no estudo, até no livro que eu escrevi de profissão goleiro, ele trouxe pelo René aí que a queda ela gera de 4 a 9 vezes o peso corporal na articulação do quadril. Então, dependendo da altura e da distância que você salta, na hora que você cai no chão, essa energia gerada na articulação, ela vai ser de 4 a 9 vezes o seu peso corporal. Então, imagine o seu peso todo concentrado nessa articulação. É só pegar o peso aí, você tem 80 quilos, 80 vezes. E aí fazendo queda todo dia, Nossa, aí é muito esforço repetitivo, muito movimento repetitivo, bursite, luxação na região do que bastante os goleiros da base, principalmente quando pega um campo irregular, society muito duro, terrão, tem que tomar cuidado. E aí a evolução entrou nisso também, porque daí eles descobriram através de estudos que a almofadinha ela gera um menor impacto. E aí se criou a almofada no shorts do goleiro e na calça do goleiro. E aí surgiu o shorts térmico, o goleiro começou a colocar shorts térmico por baixo. Isso foi uma coisa que não foi inovação, não começou da indústria para o goleiro. O goleiro identificou no shorts térmico uma proteção. E aí a indústria sacou, os empresários sacaram e falaram assim, não, vamos criar um shorts térmico específico para o goleiro, com almofada. Se evoluiu nisso. A luva era para proteger mais os dedos e tal, não tinha muita no começo questão com amortecimento, látex que hoje tem na palma da mão, que é muito evoluído. Então hoje a luva tem vários tipos de corte, ou a luva lá pode ser comprida até o punho, pode ser mais curta, tem vários modelos. O sistema de finger, né? Aquela proteção tem a proteção de dedo, que uns gostam, outros não gostam. Você pode personalizar, hoje em dia por vários sites aí você consegue fazer com o seu nome, sem o seu nome. Então a evolução é bem grande, virou uma coisa comercial, mas também uma coisa que ajuda o goleiro, porque a bola também tem evoluído muito e atrapalhado a vida dos goleiros, porque cada vez ela está mais leve, cada dia ela oscila mais, então a luva ela também, cada ano, ela tem que começar a amortecer mais essa bola. Tem que ajudar a gente também, né? Senão não dá. Verdade. E o que existe, por exemplo, cursos especializados para quem quer se tornar um treinador? Existe um local que ele faça o curso, que ele... Local específico, se você fosse pegar, você pegaria os cursos da CBF, as licenças, né? ABC, tem um curso de treinador de goleiro que teve esse ano, o Palmeiras também fez. Assim, tem muito mais opção do que antigamente. Antigamente não tinha cursos, hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de treinador de goleiro, de pessoas formadas, capacitadas, com experiência já de 20, 30 anos, que tem uma base que possa passar para os outros. Então a gente já tem um parâmetro. E aí o que eu aconselho? Oportunidade não falta. Para quem quer aprender é só ir atrás. Pela internet mesmo, online, o pessoal pediu, eu fiz um curso online que é gratuito. Eu conheço. O curso da UNE é bem o basiquinho mesmo para quem quer aprender as técnicas do goleiro. Então assim, tem muita opção. Opção não falta. E o melhor lado do curso é aquilo que eu sempre falo, né? Que você abre não só a cabeça, como conhece a técnica certinho, como tem que ser feita, preparação física para o goleiro, como montar um planejamento, mas também você conhece outras pessoas, você acaba fazendo uma rede social nos cursos e aí te gera oportunidades de trabalho, que foi o que aconteceu. Eu trabalhava no Corinthians, no feminino, mas eu não fui do feminino do Corinthians para o masculino. Eu fui porque na pós-graduação eu estava fazendo meu TCC sobre periodização para goleiros e o Fábio, que na época estava no Corinthians, falou assim, vem pro masculino, a gente está trabalhando junto.
estou gostando do seu trabalho aqui, a gente está trocando ideia, vamos... Então foi através da pós-graduação. O famoso network. O network. E nos cursos também, conheci muita gente nos cursos aí que tiveram bastante oportunidade. Legal. E como que o treinador trabalha a parte psicológica de um goleiro? Então, a parte psicológica é uma coisa que ainda não evoluiu muito no Brasil. Tem alguns clubes que... Mas aí é culpa dos clubes? Também. Eu acho que se colocar na balança, principalmente dos clubes, que contratam os profissionais. A CBF, por exemplo, foi muito criticada durante muito tempo por não ter um psicólogo na seleção. Quem inovou nisso foi o Luxemburgo, na época do Palmeiras lá da Parmalat, em 1990. Ele tinha uma profissional que trabalhava esse lado. E mesmo hoje, tem muitos treinadores que tem muita barreira contra o psicólogo esportivo, que é um cara que vem para ajudar, porque é tanta pressão nos jogadores, e quando você coloca o goleiro, que é quase que um esporte individual dentro de um coletivo. Ele tem uma função individual. E aí, inclusive no livro, a Tânia, que fez o capítulo de preparação psicológica, ela fez uma investigação para tentar saber por que o goleiro trabalha em um grupo pequeno de 4 goleiros no treinamento, porque quando ele erra ele se sente que ele não tem um apoio, ou que ele tem um apoio. É complicado, a pressão psicológica ela é muito grande. Eu acho que esse trabalho não deveria ser feito só no profissional, mas ele deveria ser desde a categoria de base. Porque o goleiro é impressionante, né? Eu até brinco com os meus amigos. Quando você está inconfiante em alguma coisa, acontece aquela coisa no jogo. Quando eu tinha 15 anos, eu estava inseguro com a minha luva. E aí, eu estava tão inseguro no jogo, tão inseguro com a minha luva, que choveu no dia e veio uma bola bem aqui forte, fui segurar ela e espalmou. Eu fiquei pensando tanto naquilo. Você acaba atraindo, né? Parece que você acaba atraindo, mas é uma questão totalmente emocional, que ela pesa muito. Porque eu acho que o preparador hoje tem que tomar muito cuidado nisso. Porque o goleiro é o cara que não pode falhar. Não tem ninguém para salvar ele lá atrás. O treinador de goleiro acaba se tornando um amigo. Eu vi vários relatos assim, o Mauri, inclusive, que ficou muito tempo no Corinthians, ele falou, né? Também. Que ele falava, que o goleiro ele acaba se tornando uma família ali. Mas eu acho que não pode jogar tudo para as costas do treinador de goleiro. O treinador de goleiro, muitas vezes, ele não tem a formação, infelizmente, de educação física ou de nenhuma faculdade. Ele foi apenas um ex-goleiro, que isso é uma coisa que eu acho ruim. No Corinthians, na base, eles exigiam educação física para poder trabalhar lá, mas o profissional não exigia. Era a indicação na presidência. Eu acho que deveria ter uma formação. A faculdade de educação física, por outro lado, ela não capacita ninguém para ser um treinador de goleiro. Então ela te dá várias bases no sentido de periodização de treino, volume, intensidade, saber os aspectos do corpo, muscular, fisiológico. Mas assim, eu consegui entrar nas categorias de base do Corinthians porque o papel me dava a entrada que eu era formado em educação física. Mas se eu não tivesse a minha bagagem como goleiro, minha experiência curta ainda, mas como treinador de goleiro, eu não teria trabalhado no Corinthians. E eu não teria ter conhecido o treinador, ter participado da Seleção Brasileira de Futebol Universitário com o Brasil também recentemente. Então uma coisa leva a outra. E aí quem está fazendo faculdade e quer ser treinador de goleiro também tem que pensar nisso, né? A faculdade por si só ela não resolve. E tanto é que tem essa briga agora, né? Que o sindicato está entrando com várias brigas durante os anos, que treinador não precisa ser formado, basta você ter o curso da CBF, ou basta você ter o curso existia aquele essa questão. Provisionado, né? Tem provisionado. Mas eles não estão mais fazendo. E aí, assim, o que eu acho que poderia ser uma solução, uma saída, o MEC intervir ou o CREF tentar intervir de alguma maneira para tentar conciliar um curso de 4 anos, por exemplo, de bacharel. Você fazer 3 anos de bacharel e 1 ano de licença C, por exemplo, ou 1 ano de licença da CBF. Ou a CBF fazer uma mudança, sei lá, tem hoje o EAD, talvez seria uma opção. Porque assim, a faculdade de educação física ela tem que abordar muita coisa. O bacharel tem várias áreas. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Você pode trabalhar em escola, você pode trabalhar em academia, você pode ser personal de goleiro, personal de dança, Você tem muita coisa. E você acaba saindo um generalista. A intenção da faculdade é abrir a cabeça até, né? Mas
cai na mesma coisa que a medicina, né? Você é um médico geral. E aí você tem que procurar se especializar. Então, talvez seria interessante a Faculdade de Educação Física abrir um link. Talvez assim, ou mantenha 4 anos de bacharel e você fala assim, ó, você pode fazer um ano de licenciatura para a tua escola ou você pode fazer um ano de licença para trabalhar com futebol. Seria uma opção interessante. O cara fala assim, pô, vou fazer um ano a mais de educação física para sair com uma formação para futebol. E aí o cara que não é formado em nada, ele também poderia entrar nesse meio, sei lá, fazer, como ele já tem experiência em futebol, fazer educação física. Por exemplo, ele nunca foi goleiro, mas ele jogou bola e ele sabe bater na bola. Senão a gente vai ficar sempre brigando na mesma coisa. Eu acho que assim, quanto mais conhecimento, melhor. Não sei porque ainda é uma briga assim, uma restrição. E o que você espera? O que você acha que vai ter, por exemplo, daqui a 10, 20 anos, dentro da área de treinador de goleiros? A área de treinador de goleiro, ela evoluiu bastante. E eu acho que a fase que ela mais tinha para evoluir, ela evoluiu, foi... Nos últimos 10, 20 anos, acho que foi onde tinha mais que evoluir. Em relação à técnica, em relação a como os clubes deveriam lidar com o profissional dentro do clube mesmo. Hoje eu acho que está muito mais consolidado. Tem até um sindicato aí, né? Um sindicato uma associação de treinador de goleiros. Ah, sim, a associação. Que é o Valdir aqui, presidente, né? Tem alguns núcleos surgindo, né? É uma área que está crescendo o número de pessoas. E eu acho que daqui 10, 11 anos, talvez, eu espero que seja mais valorizado. Porque hoje em dia ele é o menos valorizado dentro da comissão técnica, seja no sub-11, seja no profissional. Então ele é o menos valorizado. Então eu espero que ele seja mais valorizado daqui a alguns anos. E não sei se vai ter... Talvez ele tenha mais mercado. O mercado chinês abriu, o mercado dos Estados Unidos abriu, o universitário abriu. É uma coisa, infelizmente, que no Brasil não abre tanto. Mas o universitário abriu para fora. Então, mas eu acho que com o surgimento agora firme do futebol feminino também vai abrir. Também. Né? O feminino também é um outro mercado que pode ficar bem grande, até porque é uma exigência. Os clubes masculinos têm que ter o feminino. Então. E para a gente encerrar aqui, o que você dá de dica para quem quer entrar nessa área e se tornar um treinador de goleiros? A dica que eu dou é essa, ir atrás dos cursos. Hoje tem opção, não tem desculpa, desde cursos gratuitos online até cursos baratos, caros, mais elaborados, que você precisa viajar, tem para tudo quanto é tipo e gosto. Esse ano o ano passado teve no Palmeiras, teve o da CBF, teve Fechando Gol, geralmente faz curso. Então assim, tem bastante opção. Faça esses cursos não só para adquirir mais conhecimento, mas também para abrir a cabeça, conhecer outras pessoas, que é o caminho, é o principal caminho, é esse, não tem como fugir disso. E também, se puder, para quem nunca foi goleiro, faz uma aula, vai numa academia de goleiro, contrata uma hora de personal aí de goleiro, experimenta para ver como que é, para adquirir essa vivência. A vivência é importante também. Pô, é a academia de goleiro que não falta agora em São Paulo, né? Tem bastante, não só em São Paulo, no Brasil. Sim. Cresceu muito, né? Você falou do seu livro, a gente vai mostrar seu livro também aqui para legal, conhecer. Né? Mostra o livro lá. Renan, quero te agradecer. Obrigado por ter dado essa entrevista pra gente aí. Um grande abraço, pessoal. Pessoal, obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, meu nome é William. Meu nome é Pedro. Esse aqui é o livro que o Renan comentou na entrevista, tá? Profissão Goleiro. E essa foi a nossa entrevista. Espero que você tenha gostado.